Bom, a história é o seguinte: eu conto aqui um pouquinho de onde vem essa ideia do IVA dual, né? Quer dizer, esse primeiro slide, eu escrevo aí que essa espécie, essa forma de tributar, esse IVA dual, ele foi criado no Canadá em 97, com esse nome de Harmonized Sales Tax. Ele foi criado para exatamente conviver com o IVA federal, que já havia sido criado antes, em 1991. No Canadá, as províncias poderiam escolher, né, poderiam aderir ou não a esse HST, em substituição ao sales tax. Sales tax no modelo, na concepção americana, né? Então, os canadenses, mais uma vez, copiavam essa tributação dos Estados Unidos, e quando apareceu o IVA, apareceu o HST, eles poderiam escolher se manteriam a situação, os seus tax, ou se iriam aderir a essa nova modalidade de tributação. Das 13 províncias, apenas 6 aderiram, né? O General Sales Tax lá tem uma alíquota de 5, que é o IVA federal, e esse HST tem um IVA provincial, ele tem alíquota que varia de 8% a 10%. Então, na totalidade aqui dos dois IVAs, chega aí uma alíquota máxima de 15, variando entre 13 e 15. Em 2017, a Índia deu início à implantação de um IVA dual, né? Parecido com o que o Canadá havia feito, em substituição a 14 tributos federais e provinciais. Esse IVA, o IVA indiano, ele apesar de ter sido criado há praticamente cerca de 6 anos atrás, ele ainda está em implantação, os seus efeitos aparentemente são muito positivos, mas, de qualquer maneira, num país complicado como aquele, é fácil imaginar que implantar um imposto novo dessa forma, substituindo 14 tributos, não é uma coisa muito simples. Eu trago esse gráfico aqui. Esse gráfico, está vendo? Ele é de uma apresentação que eu fiz em 2015, mas tem versão dela até mais antiga. Porque toda vez que eu me proponho, que eu sou convidado a falar sobre tributação de consumo no Brasil, eu sempre começava a exposição com esse quadrinho. Aí está sendo demonstrado o seguinte: acontece para indicar que existe uma alta carga de tributos indiretos no nosso país, não é? Então, se você pegar, por exemplo, o caso da tributação da renda, né? Vocês vão ver aqui que a tributação da renda no Brasil é relativamente baixa, né? Ela se dá a níveis muito baixos, comparados aos países da OCDE. A tributação sobre folha é mais ou menos alinhada com o que acontecia com a média dos países da OCDE naquela época. Por fim, fica aí demonstrado, esse quadro está mostrando isso, quer dizer, se você pegar imposto de renda, por exemplo, física mais jurídica, né, a média da tributação, a proporção do imposto de renda, no caso dos países, na média da OCDE, é 33%. No caso dos países avançados da OCDE, alcança 38%, e o nosso glorioso Brasil está com 19% da arrecadação tem 19% com origem do imposto de renda. Você vê que a tributação da folha no Brasil é mais ou menos alinhada, não é, com o que acontece na OCDE, grosso modo também a tributação sobre patrimônio.
O nosso destaque, então, é para a tributação sobre bens e serviços, com 45%. Eu apresento tradicionalmente esse gráfico quando eu falo de tributação de vendas, como eu disse, tributação do consumo, como eu disse inicialmente, porque eu acho que a pré-condição para reformar consumo, esse era o meu argumento, sempre tem sido, é que nós precisaríamos de rebalancear tributação indireta com direta. Ou seja, nós precisaríamos, simultâneo, até de modo antecipado, enfatizar mais tributação sobre renda, de modo a tornar menos oneroso para a população sob a forma de tributos indiretos. Né? Então, porque eu sempre temia, o que está acontecendo hoje é que, se você fosse manter esse nível de tributação sobre o consumo, aqui no caso de 45% da receita total, você ia ter uma alíquota muito elevada, né, de um eventual IVA que viesse a consolidar ou a substituir esse monte de imposto indireto, como está sendo proposto agora. Então, eu pensava nisso, a alíquota ficaria muito alta, e é por isso, como condição prévia, nós deveríamos praticar mais tributação sobre renda. Mas o fato é que eu faço sempre essa ressalva quando eu digo, é que nós estamos chegando hoje com uma proposta de reforma do Bernardo Api, capitaneada por ele, que consiste em adotar no Brasil esse IVA dual. Né? Esse IVA dual seria sobre uma mesma base tributária, no caso, valor adicionado, você aplicaria duas alíquotas, uma que está sendo chamada de CBS e a outra sendo chamada de Imposto sobre Bens e Serviços. Né? A receita do CBS ela será vinculada ao custeio da Previdência, enquanto que a receita do IBS será compartilhada entre estados e municípios com plena liberdade de aplicação. O IBS e o CBS serão cobrados separadamente, mas terão, como eu mencionei, fatos geradores, bases de cálculo, hipótese de não incidência, sujeitos passivos, imunidade, etc. Todo esse regramento será comum. O Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, chamado, ele será cobrado pela soma das alíquotas do Estado e dos municípios de destino da operação. Essa cláusula, que difere do que ocorre hoje com o ICMS e com o ISS, assegura que o montante arrecadado em cada estado ou município guarde estrita proporção com o consumo de bens e serviços no interior de suas jurisdições. Aqui é a famosa tributação no destino sendo adotada por esse IBS. Esses dois tributos eles terão outras características, por exemplo, que ele incide sobre importações, como é o caso hoje de todos os tributos indiretos do Brasil, que, aliás, deveria ser assim mesmo. Não incide sobre exportações, não incidirão sobre exportações, ficando assegurada ao exportador a manutenção de crédito, bem como o ressarcimento dos créditos acumulados, na forma e prazo a ser estabelecido em lei complementar. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria, por lei específica. Enquanto esse fato não ocorrer, e vai levar tempo, resolução do Senado vai fixar a alíquota de referência para cada ente, tanto da contribuição quanto do IBS. Em princípio, né, fixado uma alíquota, digamos, para o município de São Paulo, digamos, de 4%, essa alíquota ela vai valer para todos os bens e serviços, né? A menos das exceções que o Congresso vier a estabelecer, como, por exemplo, se o Congresso estabelece uma isenção, uma redução de alíquota, essa alíquota local ela terá que sofrer redução conforme manda a lei maior, no caso aí. Tem mais
umas filigranas que dizem que esses dois tributos não integrarão a base de cálculo, não serão objeto de concessão de incentivos fiscais e financeiros, já está sendo excepcionalizado de início, já estava sendo excepcionalidade de início, já na proposta original, tributação de combustíveis, serviços financeiros, operação com bens imóveis, plano de saúde, é porque essas coisas elas exigem tratamento especial, até porque é difícil falar em valor adicionado no sistema financeiro, é difícil falar de operações com bens imóveis. Então, na Europa, onde se adota IVA, de modo civil, onde o IVA foi criado e adotado de modo civilizado, essas coisas também são excepcionalidades. Bom, aqui é um primeiro tema que, evidentemente, o Hélio já chamou a atenção por 50 anos de transição, mas eu acho que nós temos que ter uma visão um pouco mais amena desse tema, né? O que está sendo falado, então, é o seguinte: a implantação dos novos tributos, eles começariam em 2026. Né? Então, isso quer dizer que nós teríamos 2024 e 25, 2 anos, para cuidar da legislação complementar, que vai ser longa e absolutamente necessário, inclusive que seja acompanhado bem de perto. Então, esses 2 anos serão gastos nisso e também para criar os mecanismos, vamos dizer, de arrecadação e controle desses impostos. Então, esses 2 anos, para mim, me parece que são absolutamente necessários, né? Então, começar em 2026, no que pese que parece distante, sobretudo para nós que estamos mais velhos, eu acho que é necessário que seja assim. Mas, de qualquer maneira, em 26 começa, então, o negócio a rodar e vai ser estabelecida uma alíquota de 1% para o CBS, 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS. Aqui nós estamos vendo que a ideia de praticar essas alíquotas baixinhas seria para calibrar, no fundo, que alíquota é essa que vai gerar igual receita desses vários tributos que estão sendo substituídos ou eliminados. Essa alíquota de 1%, ela vai permitir essa calibração. Mas, em 27, entraria em vigor o CBS, uma alíquota provisória a ser definida por resolução do Senado. A partir de 27, entra em vigor o CBS, com alíquota provisória a ser definida pelo Senado. Nesse ano, já em 27, serão extintas as contribuições do PIS e COFINS e serão zeradas as alíquotas do IPI, excetuando aquelas de produtos industrializados produzidos na Zona Franca, que mais tarde eu volto a falar de Zona Franca. De 29 a 32, por assim dizer, o aquecimento é o período que foi escolhido aí para começar a reduzir e marchar em direção à eliminação do ICMS e do ISS. Por que 29 a 32? Porque acharam que nesses 4 anos aí, você poderia também já ir experimentando os efeitos sobre a arrecadação dessa redução gradativa. O 2032 ele surge por uma imposição dos estados. Os estados, os estados haviam conseguido ou haviam obtido no Senado Federal a manutenção dos atuais incentivos no âmbito do ICMS até 32, não é? Então, se você reduzisse drasticamente a alíquota tanto do ICMS quanto do ISS antes de 32, você estaria comprometendo esses incentivos. Certo ou errado, essa é a decisão que foi escolhida, que eu acho que juridicamente faz sentido.
porque os incentivos concedidos no âmbito do ICMS, sobretudo, ISS é pouca coisa, mas no âmbito do ICMS, eles envolvem contrapartida de investimento. Então, as empresas que, digamos, para se beneficiar dessas reduções de carga do ICMS, elas se comprometerem e realizarem investimentos, né, sob condição de que, por um certo prazo, elas gozariam desses incentivos. Então, se você acabar com isso rápido, dá margem para que essas empresas que gozam de incentivo possam ir para a justiça contra os estados que concederam, e isso aí pode custar um caminhão de dinheiro. Então, a ideia de 32 está aí por conta disso, mas ainda assim, mesmo nesse período que os incentivos estarão vigindo, não é? A emenda propõe que, a partir de 29, você vai reduzindo as alíquotas do ICMS, e essa redução alcançaria 60% dos níveis de 2029 ou 2028, 60% disso. E lá diz na emenda que essas perdas de receita serão compensadas, né, com alíquotas crescentes do IBS no período a serem, de forma como fixada pelo Senado. A partir de 33, inclusive, o IVA dual vigerá plenamente com a extinção simultânea do IPI, ICMS e ISS. Então, vejam que a coisa começa para valer apenas em 32, né? Ou seja, daqui praticamente 10 anos. Aí, repito, essa transição de 10 anos, né, pode ser considerada excessiva, mas ela foi ditada por essas coisas que eu acabei de mencionar. Quer dizer, os incentivos, aqui, a grande variável que determinou esses 10 longos anos de transição foram a concessão, estão ligados à concessão de incentivos do ICMS, como eu já mencionei. Reduzir isso não é fácil. Aqui um tema que também tem chamado a atenção e tem causado discussões e críticas, trata-se da gestão do imposto sobre bens e serviços, né? A legislação nova prevê que esse IBS, né, será gerido por um conselho federativo com 54 membros, a qual estados e municípios delegam com exclusividade competência para que esse órgão, o conselho, edite normas infralegais relativas ao imposto, delega também a função de uniformizar a interpretação e aplicação do imposto, será o órgão arrecadador, né, do IBS, e também é quem vai dirimir questões associadas no âmbito do contencioso administrativo tributário entre contribuintes e administração tributária. Aqui existe muita crítica dizendo que isso rompe com o pacto federativo, e isso é inconstitucional até por esse aspecto. Eu penso, eu não sou advogado, óbvio, mas eu penso duas coisas. Primeiro, é que sem esse ente federativo, e sem esse conselho federativo, essa reforma, esse imposto, ele fica inadministrável. Diferentemente do que pensa o nosso querido Felipe Salto, o secretário da Fazenda, eu acho que não é simples administrar isso, a menos que tenha um conselho, né? A menos que tenha um único chefe para gerir essa coisa. Segundo, é que falam que o Pacto Federativo está sendo comprometido também, porque alguns entendem que só cada unidade da federação deve gerir seus próprios impostos. E sem isso,
não existe um federalismo verdadeiro. Eu penso que isso não faz muito sentido. Você pega o caso do Canadá. O Canadá é um regime federalista forte, né, onde as províncias têm um enorme poder, né? E lá, o IVA canadense, esse IVA dual canadense, é arrecadado 100% pelo governo federal. Os estados têm suas alíquotas, mas eles recebem o dinheiro da Secretaria do Tesouro, Secretaria da Receita Federal canadense. Não é? Ele não sequer não tem nenhuma função arrecadatória e nem mesmo juridicamente eles se meteriam em contenciosos, né? Tudo fica centralizado no governo central canadense. Portanto, eu acho que esse exemplo merece ser citado nesse contexto, né? E segundo, no final, o Conselho Federativo é formado por 54 membros, 17 dos estados e 17 dos municípios. Então, os estados e municípios são os donos desse conselho e ele poderá, então, em nome esse conselho substitui, ou melhor dizendo, a ele foi delegada essa função de administrar pelos entes federados. Então, eu não vejo grande problema nisso, não. Aqui vem a repartição da receita, e aqui eu volto a uma observação que Hélio fez aí, meio que jocosamente, falando em 50 anos de transição. Aqui, a PEC tem dois tipos de transição, né? A primeira, nós já tratamos há pouco, ou seja, o IFA dual brasileiro estará pronto, ele estará plenamente vigente em 2033, portanto, daqui a 10 anos, sendo que a coisa começaria em 2027, conforme nós já vimos. Agora, na questão de repartição da receita, que estará a cargo do Conselho Federativo, aqui existe um outro tipo de transição, que é a repartição de receita quando você passa da origem da tributação hoje mista que nós temos no ICMS, origem e destino, para o destino puro, que é o que prevê a legislação do novo IVA dual. Ou seja, aqui tem um certo engessamento da distribuição da receita que vai durar realmente 48 anos, né? Então, ele está dizendo o seguinte: como é que vai funcionar? O órgão central, o Conselho, arrecada, né? Como é que isso é distribuído? A PEC está dizendo assim: 90% do total arrecadado pelo IBS de 29 a 34 serão distribuídos aos estados e municípios proporcionalmente à receita média dos entes, tanto do ICMS quanto do ISS, no período 24-28. Então, essa média de arrecadação de cada município em relação ao ISS e cada estado em relação ao ICMS, ela será um balizador forte da distribuição da arrecadação, independente de onde ela foi realizada, né? De onde, digamos, o consumo de bens e serviços ocorreu. Mas, de qualquer maneira, nesse período, somente 10% do arrecadado será distribuído com valor atribuível ao ente pelas regras do imposto cobrado no destino. Então, ele começa a cobrar no destino, né, a partir aí de 29, porém, só 10% dessa arrecadação do IBS vai ser atribuída ao Estado segundo as regras estritas da tributação no destino. 90% ficam retidas para serem distribuídos nas proporções da receita média dos entes entre 24 e 28. Eu espero que, se eu não for claro, alguém pode depois, eu volto ao assunto. E no período 35 a 78, o percentual de 90% vai ser reduzido
a razão de 1,48, de modo a garantir que, a partir de 78, cada ente passa a arrecadar efetivamente na proporção do consumo de bens e serviços realizado pelos seus cidadãos. Ou seja, então, nós falamos de duas transições. Uma é da implantação própria do IVA, a outra é da distribuição dos resultados da arrecadação do IVA, mas o IVA já está sendo tocado, não é? Já desde 29, na sua totalidade. É evidente que essa forma de redistribuição é porque todos nós sabemos que passar uma tributação dessa regra hoje, que está no ICMS, de esse sistema misto de destino, origem e destino, para destino puro, tem um grande efeito sobre a arrecadação. Se, por exemplo, se fosse aplicado hoje no ICMS, o Espírito Santo perderia 20% da arrecadação. Talvez fosse o estado que mais perde a arrecadação. São Paulo, acho que perde também, e talvez penso que Mato Grosso do Sul também perdem a arrecadação, porque são estados exportadores líquidos no interior, nas transações internas no país. Então, para evitar esse tipo de efeito pesado, o que o pessoal está colocando aí, ao tratar dessa repartição da receita, eles estão estendendo o prazo para dizer assim, qualquer perda de receita que for aparecendo, se o imposto fosse aplicado no destino puro, vamos deixar o consumo, o crescimento natural do consumo das famílias em cada rincão brasileiro, ajude a arrumar esse negócio. Ou seja, eles estão contando que o crescimento nesse período de 40 anos ele acaba acertando, por assim dizer, eventuais perdas que poderiam ocorrer no curto prazo. Por fim, aqui, um outro aspecto que também está sendo discutido é a suposta perda de autonomia dos municípios ao sacrificarem o ISS, né? Eu acho que isso aí também é um falso problema, porque o que as pessoas estão esquecendo nessa discussão é o seguinte: hoje o ISS, aliás, é altamente regulado pelo governo central, constitucionalmente. Hoje o ISS alcança uma listagem, uma lista positiva de serviços. Essa alíquota dos municípios no regime do imposto do IVA dual vai alcançar mercadorias, ou seja, os municípios vão ganhar uma base nova de arrecadação. Hoje, quem fica tributando aí alguns serviços, conforme nós sabemos, na área de diversões e outras, cuidados pessoais, essa arrecadação, ao se criar, né, ao trazer os municípios para o IVA dual, eles vão passar a tributar mercadorias. Então, a alíquota deles, digamos, 4% que eu citei hipoteticamente, ele vai incidir sobre todas as mercadorias e serviços, ou seja, os municípios ganham uma base de arrecadação muito mais poderosa do que hoje existe sobre o ISS. Bom, por fim, eu falo aqui dos avanços e retrocessos da PEC. Né? Primeiro, eu falo dos avanços. Se bem regulado e praticado, o IVA dual representará um grande avanço na tributação, porque ele estará enterrando hoje 5 tributos, né, que agridem vários princípios que devem nortear o sistema tributário. Né? Então, eles são muito complexos, impõem um custo alto de conformidade, eles no sentido, eles distorcem preços relativos, já que incidem de modo muito diferenciado sobre bens e serviços na economia, falta transparência, enfim, eu acho que a substituição é muito bem-vinda, né? Tem sido usada a expressão cálculo tributário atual, seria realmente substituído, no prazo de 10 anos, por um regime muito mais ameno, amigável e transparente, que seria o IVA dual.
Agora, aqui uma ressalva muito importante. É que nós devemos ter sempre em mente, né, que um IVA só faz sentido, ele foi criado por conta disso. Né? Caso as promessas de eliminar a cumulatividade dos impostos sobre faturamento, o tal do efeito cascata, e de favorecer o crescimento econômico do país via concessão de imunidade às exportações, com pleno aproveitamento dos créditos, né? E que também desonere a aquisição de bens de capital. De forma transparente e expedita, sem subterfúgio. Aqui eu vou só gastar um minuto para contar um pouco da origem. O IVA é uma ideia que aparece na França. Os franceses imaginaram isso nos idos aí de 53, 1953, 54. Essa busca de um imposto que evitasse o efeito cascata é devido ao fato de que, desde os anos 20, ou seja, a Europa adotou pesadamente tributação sobre faturamento como forma de arrecadação. Então, uma certa alíquota aplicada sobre todas as transações. Isso surgiu nos anos 20 na Alemanha, passou na França e outros países no continente europeu. Esse efeito cascata, evidentemente, tornava a carga tributária um negócio inestimável, né? Ou seja, de muito difícil estimação. Mas também, em 54, os franceses perceberam o seguinte, que essa tributação de cascata estava comprometendo as suas exportações. Ou seja, no pós-guerra, você tem a supremacia americana sobre vários aspectos, mas um deles é tributário. O sales tax americano, ele tributa apenas consumo que ocorre no setor varejista. Então, nos Estados Unidos, essa forma de tributação, ela já exclui, por definição, o setor industrial e agrícola como do rol de contribuintes. Isso é um efeito, uma coisa muito importante. É por isso que os americanos mantêm os seus taxas até hoje. É porque o valor adicionado, o IVA, ele leva a tributação para todas as etapas do processo produtivo, ou seja, começa na agricultura e vai terminar no varejo. Mas os americanos, por razões diversas, nunca puderam adotar isso, até mesmo por razões constitucionais, lá de 1871. Então, o que ocorreu? Os franceses perceberam o seguinte: como é que nós vamos exportar, ganhar posição no comércio internacional, tendo os Estados Unidos, né? Uma estrutura tributária tão favorável ao setor exportador? Tributação, o seus tax americano também não tributa bens de capital. Ele não onera bens de capital com tributação, diferentemente do que acontecia na Europa. Então, o IVA aparece para corrigir esses problemas, ou seja, para dar competitividade aos países europeus, que estavam destroçados pela guerra, e que já era um problema dramático, mas também o seu setor produtivo sofria os efeitos de uma tributação inadequada, que era um imposto sobre faturamento. Tem um aspecto nesse sentido importante. Então, é o seguinte: crédito para exportação e por aquisição de máquinas e equipamento é da essência do IVA, entendeu? Não existe IVA se não atender essas duas coisas, do meu ponto de vista, não, do ponto de vista da literatura. O fato né, que o IVA dual, conforme proposto, inclusive, ele vai ampliar e muito a acumulação de crédito pelos contribuintes, né? E é desnecessário dizer que, sem o aproveitamento desses créditos acumulados em prazos razoáveis, não existe um IVA digno desse nome. Ou seja, não adianta dizer que as exportações serão desoneradas. Se você não, aquilo que acumular, o sujeito não conseguir receber do governo de volta, isso tudo vira um discurso político e sem efeito econômico nenhum. Pelo contrário, seria muito prejudicial. Aqui eu coloco um quadrinho para mostrar o que é
Esse quadrinho me deu trabalho de recuperar, mas, felizmente, esses dias eu consegui. Aqui, vejam você, é o seguinte, restituições do IVA como percentual da arrecadação bruta dos vários países da Europa, né? Isso aí é um trabalho importante, foi feito por esses caras aí, o Harrison e o Krelov, que fala de VAT refunds na Europa, né? E pessoal, eles são do FMI. Aqui vocês observam o seguinte, é que esse processo de ressarcimento de créditos acumulados, que, como eu já disse, irão aumentar em muito pelas promessas que estão na PEC 45, poderão alcançar porcentagens ou valores muito elevados. Então, eu pego aí o caso da Eslováquia, por exemplo. Aí está dizendo o seguinte, que na Eslováquia, da arrecadação bruta do IVA do país, do IVA federal, 53,9% é devolvido para contribuintes que acumulam crédito, seja pela aquisição de máquinas e equipamentos, seja por exportações. Canadá, 50%. Países Baixos, 50%. Reino Unido, aí eu já vou pulando, Suécia, etc, etc. Ou seja, é muito frequente, sim, você devolver 50% daquilo que você arrecadou. Então, nós estamos falando de coisas de valores muito expressivos, e isso vai aparecer aqui no IVA dual, que está prometendo ressarcir esses créditos e tornar essas devoluções muito expeditas. Nesse sentido, o IVA, o que está no projeto de lei, me parece muito adequado, mas no projeto de lei, uma proposta de emenda constitucional, mas, de qualquer maneira, nós vamos estar preparados para esse tipo de efeito aqui. Ou seja, os entes arrecadadores, sejam a Receita Federal, no caso do CBS, seja esse ente federativo aí, no caso do IBS, eles vão ser chamados a devolver uma parcela grande da arrecadação bruta que for realizada. Bom, sobre retrocessos, né? Aí eu estou falando, o primeiro retrocesso é o seguinte, é que na discussão do Congresso foram reduzidas alíquotas para muitos setores, para muitas atividades, lobbies violentos atuaram, né? E ligados ao setor serviços, né? E isso aí, evidentemente, compromete a arrecadação do futuro imposto e aumenta, por assim dizer, a alíquota daqueles que, eventualmente, ficarem como contribuintes desse IVA dual. Então, isso não é bom. O imposto precisa de ser mais uniformemente distribuído entre mercadorias e serviços e alcançar o maior número possível de mercadorias e serviços, tratando uniformemente. Ora, eu gastei um pouco de tinta aqui sobre esse imposto seletivo. Eu acho essa ideia do imposto seletivo muito ruim. Tá? Eu acho que vai contra o espírito da reforma, da simplificação. Veja o nome desse, então, eles chamam de imposto seletivo, um negócio que lá na PEC está sendo chamado de imposto sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Esse é o nome do imposto. Quer dizer, com essa generalidade aí, ele não pode ser chamado de imposto seletivo, ele não tem nada de seletivo. De qualquer maneira, ele está dizendo que não incide sobre exportações, mas vai integrar a base de cálculo do ICMS, do ISS, enquanto existirem, e do CBS e IBS. Poderá ter o mesmo fator gerador, sua alíquota poderá ser fixada por decreto do Executivo Federal e será repartida entre os estados e municípios da mesma forma que acontece com o defunto IPI. Eu acho um absurdo, por exemplo, por que fixar em decreto? A alíquota de imposto tem que ser fixada em lei, né? Mas no Brasil nós estamos carregando um conceito meio fajuto, que é essa ideia de tributação de impostos regulatórios. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse imposto seletivo é muito ruim.
ele supostamente pretende corrigir externalidades, né, que nós estamos muito bem, conhecemos essa coisa do uso de tributação para externalidades. E eu lembro aí no texto o seguinte, quer dizer, o nosso PIGU, e mais recentemente CUS, eles trataram muito bonito, de uma forma muito bacana, essa questão de usar tributo para corrigir externalidades negativas. Mas isso, como para mim, a contribuição do CUS, ela teve efeitos práticos, conforme nós sabemos, menciona aí no texto alguma coisa, mas essa ideia de você reduzir externalidade negativa com imposto, os países acabaram não adotando isso. Os países, na questão ambiental, eles buscaram uma ação direta, quer dizer, regular emissão, por exemplo, de poluição na água, no rio, nos mares, e regular diretamente, né, sem fazer uso do instrumento tributário para cuidar. Ou seja, achou-se que a questão da poluição ela precisava ser tratada por regramento que controlasse emissões de poluentes, né, com as legislações que nós todos conhecemos. Esse negócio de usar imposto, eu acho que aqui, no caso, é pretexto para tapar buraco de eventual falta de recurso propiciado pelo IVA dual. Eu não gosto disso. E, por fim, mais ainda tem esse outro retrocesso, que é a criação, uma contribuição estadual para a infraestrutura, que, aliás, está no jornal de ontem, governadores, no caso, que puxam essa ideia, o governador de Goiás, o governador do Pará, e também do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. São 4 governadores que estão puxando essa ideia de que eles precisam de uma nova fonte de receita para financiar ou para fazer face à necessidade na área de infraestrutura viária, né? As rodovias são muito usadas pela produção, digamos, agrícola, nos seus respectivos estados, e esses produtos primários praticamente não pagam imposto, porque eles são exportados, sei lá o quê, e eles, então, querem criar uma contribuição sobre essas atividades. Mas aí, mais uma vez, os caras não sabem direito o que querem tributar, ele coloca o seguinte: essa contribuição vai incidir sobre venda de produtos primários e semi-elaborados. Esse semi-elaborado aqui deve ser ideia lá do nosso paraense, ele deve estar de olho na mineração e coisas parecidas. Então, vem aqui essa ideia que eu acho que é muito infeliz. E, segundo, está no jornal de ontem, os governadores desses 4 estados estão muito animados, achando que isso vai ficar. Terminando, minha última palavra é sobre a perenização do Simples. O Simples, quer dizer, a PEC 45, ela pereniza o Simples. Dizer, no novo regime vai ter, esse regime será mantido, quer dizer, as empresas do Simples terão tanto o CBS quanto o IBS reduzidos nos mesmos moldes que hoje são tratados pelo ICMS e pelo ISS. Aqui, a distorção do Simples é a seguinte: que a receita, o limite de enquadramento no programa é muito elevado no Brasil. Se você pegar na Europa, lá tem tratamento favorecido para pequenas empresas, mas lá o limite de isenção ou de tratamento favorecido é da ordem de 100 mil dólares ano. Ou seja, na Europa, na maioria dos casos, até 500 mil reais, 500 mil reais de faturamento anual. Ou seja, na Europa, quando eles deram o tratamento favorecido para pequeno, esse pequeno é muito mais parecido com o MEI, né? O microempresário individual, né? Tem limites aí bem menores. Mas o outro perigo que está em discussão é que, quando essa coisa for tratada na legislação complementar,
tem sempre uma pressão para que se eleve esses limites, aí complicando ainda mais o problema. Fico por aqui, acho que já esgotei meu tempo, há algum tempo, mas eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, e estou à disposição dos senhores e das senhoras. Obrigado, Teófilo. Você ficou rigorosamente dentro do tempo previsto, então agora a bola está com a Fabiana. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Hélio, um prazer estar aqui. Eu não sou exatamente uma pessoa que acompanha a conjuntura como profissional, acompanho mais como cidadã do que qualquer outra coisa, mas espero conseguir trazer alguma ideia nova, uma vez que o Zé Teófilo fez uma apresentação excelente, com a qual eu concordo com ela, acho que com 99% do que ele falou. Tá? Ele ainda teve a gentileza de mandar um texto excelente, onde ele descreve melhor tudo isso que ele trouxe nos slides, que chama Comentários sobre a PEC 45, então eu vou fazer os comentários sobre os comentários. Então, como eu disse, eu não tenho muito não tenho discordâncias com quase nada com relação ao que o Teófilo falou, mas eu acho que a gente deve pensar muito nesse processo de discussão da reforma tributária, de separar o que é bom e que todo mundo concorda e o que a gente tem questionamentos, de tal forma a gente não comprometer uma reforma que está madura, que tem grandes vantagens em relação ao sistema atual e que eu acho que a maior parte das pessoas apoia. Tá? Essa ideia do imposto tipo IVA é uma ideia que a gente não pode questionar nem a partir da experiência internacional, nem a partir da teoria econômica. Então, nós, como economistas, pelo menos em tese, né, no que se refere ao arcabouço estrutural da reforma, eu acho que é difícil a gente questionar que a gente vai migrar de um sistema tributário, de um sistema tributário que a gente acha que é melhor para um que a gente acha que é pior. Eu acho que, quanto a isso, a gente não pode ter discordância, né? A reforma amplia a base de incidência, quando a gente tem atualmente uma base de incidência totalmente fragmentada. Ela elimina por completo a cumulatividade, quando agora a gente tem cumulatividade, a gente vai mudar para o princípio do destino, que é melhor sobre vários aspectos, quando a gente tem o princípio da origem, e a gente vai reduzir as disparidades de tributação entre os bens e serviços, quando a gente agora tem uma heterogeneidade enorme. Então, eu acho que nós, como economistas, nesse momento, tanto pela experiência internacional quanto pelo nosso conhecimento de teoria econômica, a gente não tem como questionar a reforma que está sendo proposta. Né? A gente sabe também, pelo nosso conhecimento teórico e de evidências empíricas que existem por aí, que o IVA tem uma série de vantagens comparadas com outros instrumentos tributários que são usados geralmente em países em desenvolvimento, tanto em termos de arrecadação quanto de eficiência, o que faz a gente se perguntar se a gente perder essa oportunidade agora, como retomar essa discussão e também o que apresentar no lugar do IVA. Que seria uma boa alternativa a ser apresentada se não for essa proposta do IVA, né? E nesse ponto eu acho que grande parte da frustração da gente economista é que essa concordância do ponto de vista teórico ela é limitada pela economia política da reforma tributária. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Embora eu acho que o pessoal que fez a proposta fez um trabalho muito bom no sentido de tentar dirimir todas as possibilidades possíveis, né? Eles tentaram atuar da melhor maneira possível no sentido de tornar essa economia política a mais tranquila possível, né? Então, fizeram uma reforma ampla, que em geral é melhor, né? Do ponto de vista de convencimento político, tomaram o cuidado de fazer regras de transição longas, o que facilita também muito a economia política da taxação, e
comunicaram muito, né? O que o Hélio está falando. O API veio aqui em 2019. Eu não sei há quanto tempo o API está falando disso, tentando convencer as pessoas, comunicar da melhor maneira possível, de forma incansável, o que é essa reforma, né? Então, eu acho que agora a grande questão, e na minha cabeça é o que faz sentido separar, são os méritos teóricos e práticos, né? Uma vez que são vários países ao redor do mundo que adotam esse tipo de imposto, e a economia política da taxação, que já não cabe mais a nós economistas, né? Isso aí já está na mão de outras pessoas. O que cabe a nós, enquanto economistas, dentro desse contexto, é fazer com que as pessoas envolvidas diretamente nas decisões sejam bem informados. E, nesse sentido, eu acho que o texto do Zé Teófilo é muito bom, porque ele passa cuidadosamente por vários aspectos e tenta trazer evidências e comunicar de forma o mais clara possível como que essas críticas que aparecem como centrais ao que é a proposta de reforma, na verdade, não são tão centrais e podem ser olhadas por um outro ponto de vista. Então, acho que, nesse sentido, a apresentação dele e o artigo dele são muito bons. Então, dentro da economia política da taxação, uma coisa que era obviamente esperada era todo mundo procurar isenções e tratamentos favorecidos, é isso. Ninguém quer perder, né? E todo mundo vai tentar, faz parte das regras do jogo, sair cada um tentando defender o seu quinhão, né? Fato é que os países que adotaram, os primeiros países que adotaram o IVA, ou seja, aqueles que adotaram há mais tempo, a tentativa de lidar com essa questão foi, de fato, adotar uma maior diferenciação de alíquotas, principalmente como uma forma de tentar minimizar a regressividade do imposto, que é um imposto regressivo, obviamente, por definição, pela sua própria característica. Mas a experiência também mostrou que essa diferenciação não funcionou, né? Além de não tornar os sistemas tributários mais progressivos, também não serviu para distribuição de renda. E, além disso, criou contencioso. Então, o que a gente sabe é que é melhor diferenciar o mínimo possível, né? Então, essas experiências mais recentes, Nova Zelândia, Canadá, Austrália e África do Sul, são experiências onde se tem menos alíquotas e menos regimes especiais. Então, aí eu acho, concordo totalmente com o Zé Teófilo quando ele critica esse ponto. Não é uma coisa que cabe a nós, economistas, porque isso não vai ser decidido por nós, mas nós podemos argumentar com evidência empírica existente de que não é uma boa alternativa essa concessão excessiva de alíquotas e tratamentos diferenciados. Muita gente tomou os cálculos do Ministério da Fazenda das alíquotas padrão como uma ameaça, né? Então, se não fizer do jeito que a gente está propondo, a alíquota vai ser a maior alíquota do mundo, então é um absurdo, sendo que, na verdade, a gente já paga muito imposto. O que a reforma está fazendo é simplesmente tornar claro para as pessoas o quanto as pessoas pagam, né? Acho que ninguém deve se assustar, quem tem mais conhecimento, de que vai ser uma alíquota grande, mas simplesmente as pessoas que não têm conhecimento vão saber o quanto elas estão pagando. Então, eu não tomo os cálculos do Ministério da Fazenda e acho incorreto os economistas que trataram de forma muito agressiva essa questão, porque eu acho que foi mais uma tentativa do Ministério e do Bernardo Api de aumentar a informação das pessoas, de tornar claro o que significa essa decisão de economia política que a gente vai tomar de dar mais isenção e dar mais tarifas diferenciadas e assim por diante. Tá? Com sensibilidade. Voltando, Virginia, né? O Conselho Federativo, também o Teófilo falou, também concordo em gênero, número e grau com o que ele falou. Eu sei que vai ter gente que vai criticar essa posição, tanto minha quanto dele. Também não concordo, assim como o Teófilo, com essa principal crítica que é feita de que tem perda de autonomia. Não tem, né?
A reforma não proíbe em nenhum momento que cada estado ou município ofereça qualquer tipo de incentivo para estimular a atividade econômica que lhe interesse. Tá? A única coisa que vai ficar diferente, que aí também pode desagradar alguns, isso não vai poder ser feito da forma que era feita anteriormente. Né? Tem que ser feita também de forma muito transparente, através do orçamento, como é feito com o caso dos gastos. Mas, fora isso, ninguém está tirando essa autonomia dos governos municipais ou estaduais. Né? É um ponto interessante. Então, quando tem que ficar claro, talvez fique mais difícil, né? Mas vai poder ser feito, tá? O Teófilo também comentou dessa demanda que existem das pessoas que são contra o Conselho Federativo, de que responsabilidade fiscal exige, né, que só pode vir junto com a capacidade de arrecadação própria, ou seja, eu não posso ser fiscalmente responsável se não sou eu que sou o responsável pela arrecadação do tributo. Eu também acho exagerada, né, principalmente diante de uma tentativa de, na verdade, conservação do Pacto Federativo, que é essa manutenção das regras de repartição das transferências constitucionais, né? Que também estão há muito tempo sob escrutínio, precisando há muito tempo também de serem revistas, e que vão ser mantidas em nome do bom relacionamento entre a União, Estados e municípios. Então, a reforma mantém as partilhas e vinculações existentes de FPE, de Fundeb, etc. A cota parte do ICMS também foi mantida, ainda que com outros critérios, mas também foi mantida. Então, esse argumento também de que eu só se me der autonomia sobre a arrecadação tributária se eu tiver responsabilidade fiscal, mas os municípios e estados esquecem que, nesse momento, grande parte da arrecadação, das receitas que eles têm, na verdade, não aparecem nos seus caixas por uma tentativa deliberada de explorar da melhor maneira possível suas bases tributárias, mas contando em grande parte os recursos que são transferidos pelos outros entes federativos. Né? E também não só não tem perda de autonomia, mas também uma preocupação enorme com a manutenção da receita. Né? Então, tem esse estudo do Oraíra e Gobetti que mostra que 85% dos municípios e 67% dos municípios grandes devem ter, na verdade, suas receitas ampliadas, de tal forma que vão ganhar pequenos e grandes municípios. Né? Não concordo com todas as estimativas de crescimento econômico que vão vir da reforma, mas a gente imagina que virá, né, um aumento no crescimento econômico, e a gente sabe que receita e crescimento, né, arrecadação de impostos e crescimento econômico são positivamente correlacionados. A economia vai crescer mais, obviamente, a arrecadação vai aumentar também. Tá? Então, pelos estudos que eu vi, os potenciais perdedores são uma minoria, e ainda tem as regras de transição que o Teófilo explicou muito bem, e que o Hélio já tinha comentado no começo da reunião, que vão também dirimir todos esses eventuais conflitos que existam aí entre as unidades da federação. Aí também tem muita argumentação com relação ao aumento da carga tributária sobre o setor de serviços. Também eu acho que cabe a gente, ontem também saiu no jornal, também todas as associações de classe, inclusive as nossas, né, as dos economistas, dos profissionais liberais, tentando aumentar o lobby para preservar, para também tentar um tratamento diferenciado. Né? A gente tem que lembrar também que cerca de 90% dos prestadores de serviços são prestadores de serviços a consumidores finais, que são optantes do Simples ou do MEI. Então, eu concordo com o Teófilo, que talvez fosse o momento também da gente mexer no MEI, mas eu acho que também, talvez, essa importância do MEI na forma que está, distorcido ou não, para garantir outros bons resultados, né, ou outras consistências, né, em outras partes do projeto,
Acho que talvez isso tenha levado a não querer mexer nisso agora, porque é um vespeiro em si só, né? E a mesma coisa eu acho que é a questão da Zona Franca de Manaus. Mas eu queria só terminar finalizando que eu gostei muito da apresentação do Teófilo e concordo muito nas suas avaliações. Esse trabalho que eu escrevi, ele não é propriamente acadêmico, né? Eu tentei foi esclarecer o que os caras estão falando nessa reforma, né? São centenas de artigos naquela tal da emenda constitucional, e a minha primeira objetivo era oferecer para um mais amplo, né, o que o governo federal está falando, né? Então, é muito mais disso que eu escrevo, não tem assim, não tem importância acadêmica, mas de qualquer maneira eu agradeço muito. Mas meu comentário é o seguinte, sobre esses perdedores e ganhadores, Hélio, é o seguinte: não dá para dizer no fundo quem ganha e quem perde, por uma razão muito óbvia, nós não sabemos a alíquota desse imposto, então ninguém consegue calcular. Eu falei que o Espírito Santo perderia 20%, mas trata por conta de um exercício que é conduzido em cima do ICMS. Se no ICMS passar da origem, desse sistema misto origem-destino, para destino puro, nós perderíamos 20%. Acontece que o IVA dual, o Espírito Santo, como todos os estados, vão ganhar também o setor serviços. Eles vão colocar uma alíquota aí, provavelmente de 17%, que assim, o cálculo do Ministério da Fazenda, que Fabiana acabou de mencionar, grosso modo, é o seguinte: prevê que os estados e municípios teriam uma alíquota de 17% e o PBS aí, federal seria uma alíquota de 8%, somando aproximadamente 25%, 27%. Então, essa alíquota de 17%, vamos deixar assim, ela vai incidir sobre serviços. Então, tem um ganho de arrecadação aí que Deus sabe o tamanho. Então, eu penso que, quando juntar as duas peças, realmente vai dar muito pouca perda de arrecadação. O ISS, no caso, sendo perdido, já mencionei aqui, os municípios vão tributar mercadorias também. Então, tem um ganho aí também para ser feito. Então, não dá para dizer muito mais do que isso. Fabiana coloca bem, e aí eu pego também esse ponto de volta, é o seguinte: existem aí algumas estimativas de que a reforma vai fazer o PIB crescer 15%, 12%. Ninguém sabe isso, né? Então, eu acho que a defesa da reforma não deveria ser feita por aí, prometendo milagres de crescimento econômico. Eu acho que não faz o menor sentido. O que é importante na reforma é a ideia da simplificação, de transparência, ou seja, de uma relação civilizada entre fisco e contribuinte. Isso, por si só, é um ganho extraordinário. Esses 5 tributos, hoje, nós não sabemos para onde, quem paga o quê dessas coisas. O atual, ao se explicitar esse 25%, que realmente é alto, vai, inclusive, propiciar para que a cidadania, pela primeira vez, tenha em conta, por assim dizer, o que está embutido em tudo que eles compram hoje sobre de bens e serviços. Então, eu valorizo muito essa coisa civilizatória, porque também, quando explicitar a alíquota de 25%, a cidadania vai responder a isso. E talvez aí nós tenhamos uma nova fase de reforma que se refere, que eu considero aquilo que eu falei no começo. O nego vai começar a achar, as pessoas vão começar a achar que 25 é muito e naturalmente vão ter que caminhar na direção do imposto de renda, né? Se quisermos melhorar essa relação fisco-contribuinte. Então, é por aí que eu termino nesse primeiro momento. Estou à disposição de vocês com muito prazer. Bom dia a todos. Teófilo, parabéns pela sua exposição. Foi muito clara, muito objetiva, sintética, pegou os pontos principais. Eu só tenho elogios.
O que eu tenho, na verdade, é críticas ao projeto, à emenda. E vou começar lendo o artigo 12 da Emenda Constitucional 18, de 1965, no artigo 12, que é o que trata do ICM. No caso, era ICM, não ICMS. E que, na ocasião, também foi um grande avanço tributário. O Brasil foi considerado até um exemplo de tributação. E, no parágrafo primeiro, dizia: a alíquota do imposto é uniforme para todas as mercadorias, não excedendo nas operações que destinem outro Estado o limite fixado em resolução do Senado Federal nos termos do disposto em lei complementar. Essa já foi a primeira alteraçãozinha, porque era destino, aí no caso, São Paulo foi contra e conseguiu pôr essa parte de criar uma alíquota intermediária. Segundo, o imposto é não cumulativo, abatendo-se em cada operação, no termo dos dispostos em lei complementar, o montante cobrado nas fases anteriores. Tá? Ou seja, as grandes propostas desse imposto, ou que você não, Teófilo, disse que eram os grandes avanços, já estava lá na emenda constitucional de 85. O que aconteceu? Aconteceu que, com o tempo, a adequação disso à realidade brasileira começou a surgir uma série de penduricários, e tributa isso e dá inserção para aquilo. Então, o grande problema do Brasil, tributário, eu acho, é a complexidade. Não é só a complexidade, mais do que a complexidade, é a mudança permanente. Porque, por mais complexo que seja o sistema, se ele não muda, qualquer programador de computador, em pouco tempo, estabelece as regras, se as regras forem as mesmas, certo? Ou a interpretação das regras fosse as mesmas. Que eu acho que esse é o grande problema do sistema tributário. Não é a complexidade, é a mudança permanente. Com entrando em vigor esse sistema, que tem também as suas dificuldades, você vai ter uma dupla confusão. Você vai ter não um manicômio triplicado e de demandas judiciais e de interpretações. Tem coisa do ICMS que até hoje não está resolvido. O Supremo muda, coisa que o Superior Tribunal de Justiça tinha decidido, 5 anos depois muda. Como é que fica? Então, esse que é o problema. E eu acho que a reforma tributária devia atacar isso primeiro. É claro que é um avanço, e no destino sou totalmente favorável. O negócio de exportações e bens de capital, tem a Lei Candir. E daí? Continua o pessoal reclamando. Então, eu acho que o problema não foi focado diretamente, acertadamente, na minha opinião. Claro que as intenções são ótimas, o papel aceita tudo, mas eu acho que a viabilidade política exigiria que se tivesse um outro tipo de tratamento. Talvez fosse mais pontual, alterando as coisas parcialmente, até se chegar a um sistema que seja menos complexo, ou que mude menos. Eu acho que o grande problema, primeiro, coisa que devia se lutar, é para que acabasse com essas mudanças permanentes. Dizem que um cálculo que tem 20, ou 30, ou 50 disposições tributárias que mudam todo dia, desde o cálculo feito durante 10, 15 anos. Claro que assim não é possível aumentar. Não é possível ser um país eficiente na tributação. Mas eu confesso que eu tenho mais dúvidas do que certeza sobre essa reforma tributária, viu? Eu costumo olhar a coisa do ponto de vista duplo, né? Quer dizer, o problema de alocação de recursos, quer dizer, de que maneira que o sistema tributário afeta
e alocação de recursos, e ao afetar a alocação, ele cria incentivos perversos, ou o fenômeno de rent-seeking, que a gente conhece tão bem, que no Brasil nós estamos cheios de rent-seeking, né? É uma economia de rent-seeking, tá certo? Ah, por exemplo, eu citaria só para que eu tenho dúvida como é que o projeto trata isso. O que acontece com os fundos de participação de estados e municípios? Você quer incentivo perverso maior do que esse? O fato do Brasil ter 6.500 municípios, municípios que praticamente têm 90% a 100% da arrecadação da receita advinda de transferências federais ou estaduais. Quer dizer, porra, isso é uma loucura, tá certo? Como é que o projeto trata? Eu suporia que os fundos de participação seriam extintos, não é? Ou seja, a receita do CBS, que é o federal, seria estritamente para financiar o governo federal. E acabou. E a receita do IBS seria compartilhada entre estados e municípios, segundo alguma coisa. Eu não sei se é esse o entendimento que o projeto faz. O segundo ponto é a questão dos seletivos. Eu concordo com o Teófilo, eu acho horrorosa essa ideia dos seletivos, assim como o André colocou, a questão das isenções e preferências tributárias e coisas do gênero que realmente é um negócio absurdo, né? Ah, então, eu acho que nós temos que olhar, na minha visão, na ótica de que maneira que esse projeto, porque tudo nós estamos trabalhando sempre num contexto de enésimo best, né? Será que esse projeto melhora a alocação de recursos na economia? Segundo, melhora ou reduz os incentivos perversos do sistema atual? Eu acho que essas são as duas questões que eu gostaria de elaborar mais, né? E talvez chegar a alguma conclusão. Obrigado, Celso. Entendi que você terminou. Campino. E eu queria só falar um pouco sobre a questão do imposto seletivo. Concordo plenamente com as observações do Teófilo, e como eu tenho trabalhado mais com essa área de economia da saúde, quando o Teófilo apresentou o que é o imposto seletivo, e mais, que ele pode ser fixado por decreto do Executivo. Quer dizer, o que o Teófilo já mostrou, o absurdo disso. Um dos produtos são produtos nocivos à saúde. E fica dizendo, o que é nocivo à saúde? Uma quantidade enorme de produtos. Né? Refrigerantes são nocivos à saúde, carnes gordas são nocivas à saúde, produtos, queijos são nocivos à saúde. Carlos Augusto, o Carlos Augusto Monteiro, que é professor de nutrição da Faculdade de Saúde Pública, aparece na televisão num programa contra alguns tipos de produtos nocivos. Ou seja, se o governo federal entrar, fumo é nocivo à saúde, se o governo federal entrar por aí, a bagunça totalmente o sistema. Então, era isso que eu queria colocar, dizendo da concordância com o que o Teófilo falou. Muito obrigado. Mas, Celso, é o seguinte, não está se mexendo em nada no FPF, tá certo? Está tudo mantido, tá certo? Porque não se esqueça, o CBS é formado, o CBS substitui o PiscoFins e o IPI. Parcela da arrecadação do IPI alimenta o FPE e FPM. Isso vai ter que ser tratado de algum jeito, já que ele vai ser extinto. Mas a PiscoFins não são compartilhados com os estados. Então, as parcelas, por exemplo, do imposto de renda, que hoje alimentam metade da arrecadação do imposto de renda da pessoa física e jurídica, alimentam o FPM, isso está perfeitamente mantido. Né? Agora, as questões
esses efeitos alocativos que o Celso fala, realmente, tem uma coisa que eu penso é o seguinte: o que está claro na reforma é que nós estamos redistribuindo carga entre mercadorias e serviços, né? Colocando, ou tentando colocar mais imposto sobre serviços, o que eu acho que faz todo sentido do ponto de vista econômico. Mas, com certeza, a reforma implica uma mudança, talvez, dependendo do andar da carruagem, uma mudança drástica nos preços relativos da economia, né? Quer dizer, ao tributar mais serviços, nós estamos tributando menos mercadoria. De certa forma, o que está nessa reforma é o seguinte: você está reduzindo a tributação de produtos industrializados e aumentando a tributação de serviços, né? Então, essa mudança de preço relativo, inclusive, tem implicações de grande monta, potencialmente falando, né? A gente pensar aí no modelo a dois setores, você tem um efeito, essa mudança de preço relativo contra o setor serviço e a favor da indústria, ele, de certa forma, no modelo de equilíbrio geral, ele implica em você deslocar mão de obra no setor mão de obra intensiva, que são serviços que vão buscar emprego num setor capital intensivo, no caso que seria o setor industrial. Essa mudança de preço relativo, então, ela, por assim dizer, ela pode deprimir salário na economia. E vai sair mais gente do setor serviços e não vai encontrar a quantidade adequada, e não vai conseguir se colocar bem no setor industrial. Essas coisas são fáceis de falar e difíceis de quantificar. Eu mesmo não ouço falar mais do que isso, viu, Celso? Mas, realmente, a impressão que dá é que o grande efeito é esse aí: tributar menos produtos industrializados e mais serviços. O Campino, querido Antônio Campino, falou sobre o negócio de imposto seletivo, aceitou as críticas que eu faço, e eu acho que realmente esse negócio aí não está na direção certa. Essas externalidades negativas causadas, ele falou, na saúde e na poluição, né? Externalidade de vai tributar um dos setores que mais poluem hoje na economia brasileira, relativamente falando, apesar dos controles diretos que o governo impõe, é o setor de aço. O nosso setor produtor de aço, que, inclusive, uma parcela grande da produção é exportada, não vamos colocar um imposto sobre aço, porque ele polui. Nós vamos colocar imposto sobre cimento. Aliás, eu descobri outro dia, dizem que as sementeiras, fábricas de cimento, elas têm um grau mais alto de poluição do ar. Então, você vai colocar imposto sobre cimento. Entendeu? Então, tem uns negócios aí. Francamente, eu não gosto nada desse imposto seletivo. Eu acho que nós deveríamos, assim, se você, por exemplo, não gosta ou quer reduzir, supostamente quer tratar a questão, por exemplo, da saúde, cigarros, por exemplo. O IPI, o velho IPI, o IPI tem tributação sobre cigarro, tem tributação sobre bebidas diferenciada da alíquota média. Por que não colocar, então, uma sobretaxa, uma alíquota maior para esses setores dentro do CBS e IBS? Se você é contra bebida e cigarro, ou acha interessante, não cria imposto novo, eleva a alíquota do IBS e CBS desses produtos. Então, repito, eu não acho essa coisa ruim, mas fico por aqui. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar a apresentação, o professor Teófilo, pela apresentação. A apresentação conseguiu ser, ao mesmo tempo, profunda, ele aprofundou a discussão, e, ao mesmo tempo, clara. Isso é uma proeza, parabéns. E também a professora Fabiana, pelos comentários precisos, a quem eu cumprimento de maneira particular. Eu conversei com ela há questão de 2, 3 meses para parabenizá-la pelo laboratório de economia do setor público. Eu não tenho críticas à apresentação, é evidente que não são pontos. Eu tenho dúvidas que não foram abordadas e gostaria de ouvir a opinião de ambos a respeito disso. Eu vou levantar a bandeira aqui do meu principal objeto de pesquisa, tanto acadêmica quanto profissional, que é a questão dos municípios, né?
É evidente que há muitos municípios, é evidente que tem um exagero na quantidade de municípios, 5.568 municípios estritamente falando. É evidente também que o município não tem muito apelo dentro dos entes federativos, porque é ali onde acontece aquelas situações, digamos, mais fisiológicas da política ou coisa parecida. Mas, enfim, é o que temos: 5.558 municípios. E, como sempre se diz no popular, o cidadão vive no município, não é tanto na União quanto no Estado. E, por outro lado, eu também sei que a reforma tributária não é uma panaceia para todos os problemas. Eu, particularmente, gostaria que ela ajudasse o meu Corinthians a ser campeão, mas seria pedir muito para ela. E não é papel dela, eu sei disso. Então, assim, mas alguma coisa ela tem que fazer, esse espero que seja o resultado desejado, pela sociedade brasileira. Ela não aborda a questão principal, que é o combate às desigualdades. Ela prioriza, nesse momento, até agora, aquela questão dos impostos da cobrança indireta, da tributação indireta, os impostos de consumo. Da renda, passa batido, nenhuma referência, não vai alterar nada nessa composição dessa desigualdade social. E, ao mesmo tempo, pode prejudicar o ente federativo mais prejudicado pelo pacto federativo, que é o município. Ele não tem, ele vai perder autonomia clara, por exemplo, quando você tira da autonomia dele o ISS. E, ao mesmo tempo, você mexe sim no FPM, de uma maneira que a gente não consegue prever o quanto vai alterar ao excluir o IPI. Está vago. Eu também, como disse alguém, tenho muito mais dúvidas do que alguma segurança, alguma certeza. Muita coisa ficou para ser regulamentado depois. Muita. Cashback, aquisição de bens de capital, biocombustíveis, regime aduaneiro, muita coisa. E isso é um problema, porque existem situações na Constituição de 88 que até hoje não foram regulamentadas. Então, assim, é tudo muito vago. Quer seja para o contribuinte, na questão do combate à desigualdade, quer seja para o município, que é o ente federativo mais afetado pelo Pacto Federativo desde sempre. E se ele perder a autonomia, né? Eu nem vou discutir qual deveria ser o nível de autonomia, mas me parece uma coisa não só um pouco autoritária, como deixar vago essa situação para o município, que é o ente federativo que a solução certamente não é quebrar os municípios. Eu não saberia dizer uma solução pronta e acabada, mas certamente não é quebrar os municípios. Você vai transferir as responsabilidades para o Estado e a União, ou seja, você não vai resolver muita coisa. Então, só o comentário em torno desses dois aspectos aí, do fato de não abordar nada no que diz respeito ao combate às desigualdades sociais mesmo, por conta do nosso sistema tributário. E, ao mesmo tempo, essa perda de autonomia e potencial, claro, sempre no condicional, potencial prejuízo direto para os municípios. Só isso, obrigado. Bom dia para todo mundo, né? Parabéns aos professores pelas palestras. Eu vou tentar ser bem breve, que acho que a minha pergunta não sei se ela é simples, mas ela é rápida. Queria saber se eles pensaram, né, o que vai acontecer com a guerra fiscal, né, nisso tudo, porque a gente está mudando a tributação do ICMS e do ISS para o destino, né, só que a gente vai ficar com a possibilidade dos estados e dos municípios estabelecerem as próprias alíquotas, né. Então, aí a gente vai ter os estados dos destinos e dos municípios afetando o crédito, né, dos estados de origem, né. Então, eu queria saber se eles uma dúvida mesmo, né, se eles pensaram, porque sempre foi um problema muito grande a guerra fiscal, né, e uma das propostas da reforma seria minimizar a guerra fiscal. Só que quando eu penso que ficou isso, eu falo: "Gente, como que vai resolver a guerra fiscal?" E vocês pararam para pensar? Mas talvez não sei, o que vocês acham? Adriana, obrigado. Luque, por favor. Bom dia a todos. É sempre uma alegria participar aqui dessas reuniões de conjuntura comandadas pelo Hélio, porque é um momento da gente rever grandes amigos, e particularmente hoje o José Teófilo Oliveira, que é uma pessoa que eu já não via há algum tempo e que eu tenho o maior carinho. Então, eu queria agradecer em nome da FIP a sua apresentação. É desnecessário dizer que sua apresentação, como foi dito pelo Edivaldo, de que foi uma apresentação profunda e muito didática, né? Então, queria muito agradecer também à professora Fabiana pelos comentários,
eu aprendi muito aí durante esse período. A questão de reforma tributária não é uma área assim que eu acompanhe mais de perto, apenas de maneira muito de longe. Meus comentários são muito breves e rápidos, né? Eu acho que o André, particularmente, foi muito enfático em toda a questão da guerra fiscal que existe e desses recursos que são essa que ele chamou de moeda falsa e que isso precisa ser eliminado. O que eu sempre aprendi sobre reformas, tributos, era que eles deveriam se basear em 3 princípios, que os mais ricos deveriam pagar proporcionalmente mais. O segundo princípio era de que o segundo princípio seria de que se deveria privilegiar, como o professor Teófilo falou, o imposto de renda e não apenas, particularmente sobre pessoas físicas, porque quando é sobre pessoas jurídicas, elas transferem automaticamente para os consumidores, né? Então, esse seria o segundo princípio. E o terceiro princípio é que a gente sabe onde está e não está satisfeito com a situação, e a gente sabe onde gostaria de estar. E que o problema é o caminho de sair do ponto A para o ponto B. Sim. Então, digamos, eu gostaria que o Teófilo e a professora Fabiana pudessem fazer um breve comentário sobre esses princípios aí. E colocando em todas as reuniões que eu participo e que se apresenta o tema de reforma tributária, o que eu noto é que cada setor, se é município, ele defende o interesse dele individual. Se é o Estado, ele defende o interesse dele individual. E se é os setores, todos eles, ele defende o interesse específico de cada setor, se ele vai ser prejudicado ou beneficiado pela reforma. Então, eu acabo indo na direção do André Montoro, né? Quer dizer, como é que a gente consegue resolver todas essas questões? Obrigado aí, parabéns. Bom, Luque, prazer enorme revê-lo, querido amigo. Vejam, eu vou falar rapidamente o seguinte: o meu foco, dos questionamentos aqui diz respeito a incentivos, né? A do André, as colocações de André, e agora a Adriana Bandeira também volta a trazer negócio de incentivo. Então, eu começo por aí. Observa, na minha avaliação, está pacificado que os incentivos fiscais estaduais e municipais acabam no ano da graça pelo projeto de 2033. Ou seja, em 2033, no final de 32, melhor dizendo, os incentivos acabam e não tem como ser colocado de volta, a não ser como incentivos orçados, não é? Porque os estados e municípios, no IBS, eles não legislam, pura e simplesmente, eles não baixam norma alguma, nem sequer portaria. Toda a legislação infra do IBS será feita por aquele tal Conselho Federativo, né? Então, mas, ao mesmo tempo, politicamente, viu, Andréa, não existe nenhum movimento, até onde a minha vista alcança, de estados e municípios hoje quererem manter incentivos fiscais no âmbito do IBS. Então, e mais, se for aprovada a emenda, eles não teriam como, né, como fazer isso. Esse é o ponto. Segundo ponto, André, eu tenho visto você já falou algumas vezes, e eu discordo de você quando você insiste nessa tese de que
da lavanderia, de incentivo em São Paulo, seja lá o que for. Acho que o argumento contra esse argumento não é bom para tratar da questão do incentivo do ICMS, por uma razão muito simples, e Montorinho, aliás, mencionou isso na fala dele. A alíquota interestadual, o que a legislação, a Constituição diz é o seguinte, que o Espírito Santo, ou São Paulo, quando vende uma geladeira Brastemp para um comerciante lá no Ceará, existe uma alíquota, no caso de 7%, cuja arrecadação pertence ao Estado de São Paulo. Vice-versa, quando o Ceará vende suco de maracujá Maguari para São Paulo, essa mercadoria vem onerada com uma alíquota de 12%, que pertence ao Estado do Ceará. Então, a quem pertence a arrecadação, não tem a menor dúvida. Eu fui secretário da Fazenda, num primeiro momento, até 1990, aqui no Espírito Santo, de 87 a 90. E aí, Montorinho, eu quero voltar a esse ponto. Até 90, ou seja, desde que o ICM foi criado em 67, até grosso modo 90, não existia essa proliferação de incentivos no Brasil, né? De certa forma, os estados eles aderiam e praticavam o que estava na Lei Complementar 24, que regulamentou o ICMS, que essa lei complementar vedava expressamente a concessão de incentivos, né? Arrecadavam plenamente, isso pertencia. Mas o fato é que a Lei Complementar 24, talvez por não prever punições para os agentes públicos, secretário de Fazenda, governador, etc., o CONFAS não conseguiu manter aquela famosa regra da unanimidade para a concessão de benefícios. Quando eu voltei a ser secretário em 2003, que foram 13 anos depois, me assustou a quantidade de incentivos que existiam, sobretudo incentivos de gaveta. Gaveta, Minas Gerais praticou muito isso. O contribuinte reclamava que não tinha competitividade e, através de um processo administrativo quase que secreto, eles reduziam a tributação do cidadão, né? Mas, enfim, eu não tenho dúvida que houve realmente um desleixo, uma coisa que, aí sim, propagou esses incentivos em todos os estados brasileiros. Discordo do André também, quando ele associa que o Rio de Janeiro quebrou por causa de incentivo. Não, o Rio de Janeiro não quebrou por causa de incentivo, o Rio Grande do Sul não. É só olhar a história do Brasil desde a República Velha. Os 3 estados que sempre andaram ruim das pernas foram Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vem da República Velha, né? Esse tipo de malversação, de má gestão de recursos por conta desses 3 estados, por razões das mais diversas, que eu não quero, eu sequer tenho uma boa explicação. Mas no Rio, com certeza, não quebrou por causa de incentivo. Por fim, Óleo naval. a Adriana, eu acho que não tem mais incentivo, não tem como existir se aprovar essa reforma constitucional. Incentivo fiscal no âmbito estadual e municipal não tem como, a não ser que sejam forçados. Bom, obrigado e fico por aqui. Teófilo, agradecemos muito a colaboração. Você vê que tem muita vitalidade aqui. Desde a Idade Média. Não perdemos isso e esperamos que você colabore com a gente outras vezes. Vamos convidá-lo. E se você tiver alguma ideia e queira compartilhar com a gente, por favor, aqui é a sua casa também, você sabe disso. Obrigado, Fabiana. Obrigada. Obrigada, José Teófilo. Obrigado.